Nós vamos entender o conceito da manipulação aqui, ó. A produção fez aqui um bonequinho tão legal. Mostra aqui, Gustavo, ó, abaixa um pouquinho. Olha que legal esse bonequinho. Que legal. Gostei, viu? Para você entender o processo de manipulação. E dentro desses envelopes aqui, tem algumas palavras-chave de algumas situações, pessoas, ambientes que podem estar manipulando você e você não está percebendo com esse processo que está acontecendo na sua vida aí. Vamos falar? Vamos desvendar isso aqui? Vamos. E também trazer soluções, né? A Cris está aqui para isso. O Cris está na ponta para fazer. Para atrapalhar. É muito Cris aqui. É muito Cris aqui para mim. Não estou dando conta não, hein, produção? Depois a gente vai ter que resolver essa situação aí. Então, o Cris, ele está com a primeira... Ah lá, eu tá tenho na um cuidado ordem especial, porque aqui sempre eu quebro as dinâmicas. Não quero que o bonequinho fique puxando o negócio, a cordinha enrola. Cai a cordinha, eu rola. Puxar, ó, as crianças já começam a chorar lá do outro lado. Ó, vou puxar em linha reta. Eu espero que o envelope saia certinho. E tá bonitinho, por favor. né? Então. Tá legal. Isso, ó, pronto. Aí você Cris, ele não sabe manipular, hein? Puxa Ah, tá. Ó, bacana. Legal. Ó, cruzou a perna. Que é isso? Vamos pedir para a Cris pegar o envelope aqui? Vamos lá ver se eu não estrago também a dinâmica, né? Então... Tirei rápido, né? E o suspense, cadê? Gente, mas foi bom, foi não, bom. Tá bom, é bom porque eu também não gosto. Quando dá muito suspense, me dá um negócio do coração. Que nesse momento arrebenta a cordinha. Quero agradecer aqui o William Max, que foi que fez essa belezura aqui pra gente. Gostei demais, muito criativo. Futuro papai William Max. Pai do Heitor. Pai do Heitor. É isso aí. É isso mesmo. E aí, olha lá, na mão da Cris, qual é a frase? A palavra, né? Cônjuge. Isso. Ah, não, mas numa relação de marido e mulher, não pode haver manipulação. Existe essa possibilidade, né? Bom, em situações de relações saudáveis, a gente espera que não exista. Espera que não. Mas se tem algo ali, como eu falei, né, algum sinalzinho de que está tendo manipulação, é porque as coisas não estão tão bem quanto deveriam, né? A relação não está andando por igual. Porque numa relação saudável, os dois têm o mesmo papel de decisão, de interesses. Então, a gente decide junto para onde a gente vai, o que a gente vai comer, onde a gente vai gastar o nosso dinheiro. Então, isso é uma relação saudável, onde os dois têm o mesmo pé de igualdade ali, né? Agora, onde um está usando, seja do poder, seja até de medo, de opressão, enfim, existindo ali alguma manipulação, sinal de que as coisas não estão muito bem. Eu coloquei uma situação hipotética no nosso intervalo, falei com a Carol também, conhecia uma mulher que ela se fingia de uma certa doença porque ela não sabia lidar com o ciúme, com a insegurança, então ela tirava a vida social do esposo, tipo, ele cortou o futebol, cortou o encontro com os amigos. Nesse momento, não sendo saudável, a pessoa precisa de tratamento. Eu queria saber o cálculo se existe amor nesse quesito ou existe alguém que ama e está doente. Como é que funciona? Alguém que deixou de amar porque manipula? Bom, é tudo muito mais complexo e sempre uma investigação que leva muito mais tempo. A gente estava conversando até no intervalo e eu acho legal falar. Existem transtornos, por exemplo, que alguns traços, algumas características envolvem um comportamento manipulador. Não estou dizendo que todo mundo que manipula tem um transtorno, não é isso. Mas a gente precisa entender que existem traços de alguns transtornos que envolvem esse comportamento. Por exemplo, narcisismo, né? Isso, narcisismo é um ponto, né? Transtorno de personalidade, né? Isso. Você quer que a pessoa faça exatamente aquilo que você deseja, né? Exato, o transtorno de personalidade antissocial. Um dos traços psicopatia. É realmente isso, que era o que a gente chamava de psicopatia. Então, alguns desses traços podem ser a manipulação. Mas, como eu disse, né, gente? Só para vocês entenderem, nem todo mundo que manipula é um transtorno, não é isso? Pronto, é isso. É isso, meu marido é um narcisista, como a gente vai saber, né? Então, agora, essa pergunta que a gente quer finalizar aqui, essa parte, porque como a gente sabe que o que o outro está fazendo é intencional, é patológico? Porque a gente sempre quer... Essa que é a questão. A gente não quer achar que o outro... Ah, não, meu marido não me ama. Não, ele me ama, mas ele está doente. Então, ele me ama, mas ele está doente, então nós vamos tratar a doença e quando tudo isso passar, ok. Ou ele nunca me amou. Ou é só a doença falando e não a pessoa. E aí, quando a gente sabe? Sempre que a gente fala de um transtorno, existem vários critérios. Então, a gente vai avaliar como critério vários sintomas. Manipulação não é um exclusivo, então vão ter vários outros. Ele mente, ele faz aquilo, ele faz chantagem, então vai ter vários critérios ali que precisam ser preenchidos. Tempo de duração, então, isso foi uma vez? Né? Foi uma situação específica que ele queria algo que me usou ali para conseguir?
É frequente? Quanto tempo isso está durando? Qual é o sofrimento que está causando? E aí você vai anotando realmente esses sinais e aí só uma avaliação diagnóstica realmente para a gente entender o que é patológico e o que não é. Mas até uma coisa que eu comentei com o Cris no próprio intervalo, a gente precisa lembrar que a gente está falando de seres humanos que são comportamentos aprendidos. Então, a gente precisa levar em conta o histórico, as experiências que essa pessoa tem, qual a interpretação dela de amor, porque às vezes esse conceito de amor e de relação tá tão danificado que as relações vão sofrendo com isso. Mas existe tratamento, acompanhamento psicológico, seja para a pessoa que está sendo, né, manipulada, que está envolvida numa situação como essa, ou até mesmo para a pessoa que se percebe nesse comportamento. Poxa, eu manipulo as pessoas para conseguir o que eu quero. Então, realmente busque ajuda, porque a gente precisa entender, são as crenças dessa pessoa, a gente chama ali as crenças de desamor, desvalor, desamparo, enfim. Existem coisas que a gente precisa investigar para realmente entender se é a percepção dela de si e do mundo que está prejudicada, e aí a gente vai trabalhar isso, ou se realmente existe um transtorno envolvido, algo nesse sentido. Muito bom. Muito bom. Deu para entender certinho agora. E, em resumo, tem que buscar ajuda, né? Porque aqui a gente criou questões hipotéticas que somente um profissional vai poder dar o diagnóstico certo. Não é um diagnóstico aqui, não adianta pegar. Porque geralmente, né, a gente pera, que agora eu vou gravar esse programa de Infamia, interplay.com, né? É lá que eu vou pegar lá, vou só aqui canetando aqui para fazer o checklist. Calma, relaxa e vamos buscar sempre a ajuda de um profissional. Agora, segunda palavra aqui que nós vamos desvendar aqui do nosso... Vou tirar de novo. Nosso bonequinho ventríloco que bonitinho. Aqui. Tá bacana. E o Cris está aprendendo. Tá? E a Cris também. Trabalho. Este é um ambiente, esse é um cenário, né, bem fértil para manipulação. Né? E hostil também, né? Porque ali está todo mundo tentando muitas vezes ser visto, ser lembrado, ser reconhecido e muitas vezes à custa do outro. Então, quer seja realmente manipulando, vamos, né, dizer assim, ou prejudicando o outro, que também não é um comportamento de pessoas saudáveis, né? Que é aquilo que a gente espera com habilidades sociais bem desenvolvidas. Porque eu posso, sei lá, ser promovida, ser vista pelo meu chefe de uma forma mais saudável, que é como? Mostrando o que eu faço de bom, mostrando minhas competências, tentando fazer a melhor forma ali, me colocando, enfim, à disposição, sem ser prejudicando o Cris, sem ser prejudicando o outro, né? Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades aí para que não seja à custa do outro. E se realmente está percebendo ali de um chefe, de um colega de trabalho, tentar entender. É um comportamento frequente? Se coloca de forma assertiva, né? Chega e fala, poxa, colega, estou percebendo que toda vez que você me pede isso, você usa de estratégias para conseguir, não estou me sentindo bem, não estou confortável com essa situação. E tenta ali com assertividade se colocar na situação também para que isso não continue a acontecer. Eu tenho uma dúvida. Um exemplo, hoje se ampliou muito a questão dos recursos humanos para a questão de seleção e tal. E a gente faz um estudo de perfil, né? E se a pessoa tem uma característica manipuladora, e aí, ela desenhou um personagem para entrar. Claro que hoje, dependendo dos departamentos aí, né, você tem psicólogos que na hora já sentem, que participam, as pessoas hoje em dia de grandes empresas, já sentem aquela manipulação na hora e depois em testes, né, ali a pessoa acaba... Então, por isso que o pessoal está investindo muito nessa questão de recursos humanos. Mas vamos supor, manipulei. Depois ela vai ter que manter esse personagem de manipulação por um bom tempo. O manipulador ele vai ter que ter uma resiliência enorme para poder viver manipulando. É um jogo que a pessoa sofre também. Depende da situação. Se for realmente um transtorno, talvez a pessoa não tenha nem a percepção do sofrimento de si e do outro que ela está causando. Então, quando a gente fala de um transtorno, tudo fica muito mais complexo. Tem que vir de fora essa questão toda. E o transtorno é sempre... A gente nunca fala que um transtorno, né, pensando em saúde mental, por exemplo, ele tem uma única causa. É sempre multifatorial. Então, existem questões genéticas, do ambiente, de aprendizado. Então, é sempre multifatorial. Essa pessoa ali, se ela realmente tem um transtorno, como é o que a gente está sugerindo aqui, então a percepção dela de si mesma é muito baixa. Então, ela não consegue perceber o sofrimento do outro e perceber o que está causando ali naquele ambiente. Certa vez eu li algo, eu não sei exatamente onde eu li, não vou conseguir falar a fonte aqui, né? Mas eu li sobre essa questão das personas, né? E como nós temos todas essas personas, e algumas pessoas elas têm muito mais, né? Uma persona online, a outra na vida social, a outra ali. E aí a psicóloga dizia, todas elas é ela.
Então, ela não está fingindo ser ninguém. Todas elas é ela. Então, eu acho muito interessante esse processo, porque quando a gente pensa em ser outra pessoa, parece que é incômodo, né? É incômodo ter que sustentar esse papel. Mas, às vezes, é tão patológico que tudo isso é ela mesma. Exato. Então, ela não precisa fingir, se esforçar para viver aquele papel. Que complexo e simples, nessa situação, realmente envolvendo uma patologia. Mas vamos considerar uma pessoa saudável. A gente também assume papéis em situações específicas. A gente não se comporta da mesma forma em casa, no trabalho, na igreja, numa festa. E não é bom que seja. Exato. Então, não é bom. Principalmente se você inverter algumas coisas. Ter esse insight de como é que eu tenho que me comportar nesse ambiente, na verdade, diz muito sobre sua saúde mental. Sobre essa percepção de ambiente, é um sinal de que está... Legal, você não é o sem noção, resumindo. Não, é senso de civilidade, não que você não está sendo verdadeiro. Né? Exatamente. Mas é um senso de civilidade. Por favor. Por favor. Vamos aqui para o próximo, aqui, vamos... Quem abre esse? Aqui é você. Você. Eu já passei no teste. Ó, tua bonequinha tá puxando a perna. Ela já tá querendo... Tem que fazer cruzar, hein? A Carol manda bem, ó. Você dando até tchauzinho aqui. Faz favor de focar nessa boneca. Olha a habilidade da... Aí cai tudo. Rapaz, não, foca não, foca não. Tem que colocar na descrição do Instagram, né? Aqui, ó. Tá rindo, né? Aqui, operador de marionete. Exatamente. Pôr no meu currículo, né? Como experiência. Bora lá. Filhos? Nossa. Imagina, filha tão... que vizinho da mamãe. A gente podia até trocar um versículo. Aquele que nunca manipulou, que atire a primeira manipulada. Mas até que ponto é conceito pedagógico, até que ponto os filhos podem manipular, por exemplo, os pais? Eu penso nos pais, primeiro. Ao contrário? Primeiro, porque você é a primeira junção de informação. Ficou complexo, né? Tá complexo aí. Bom, qualquer um, se a gente imaginar, é capaz de manipular alguém, né? Até se a gente não pensar naqueles extremos. Então, se eu tô vendo uma situação ali onde eu vou obter vantagem e posso ser capaz de fazer isso, porque a gente está falando de ser humano que sempre vai ter essas vertentes, né? Os filhos, eu acho que a gente precisa entender que talvez o maior perigo disso tudo seja realmente eles perceberem as fragilidades desses pais, né? De uma relação ali de pais não só adoecidos, mas talvez muito envolvidos nessa relação, e se usem disso para conseguir vantagem. Quer seja ali para conseguir o que quer seja para, às vezes, aprisionar esse pai para viver por eles, né? E tem muitas relações disfuncionais, assim, onde a razão da vida daqueles pais são os filhos. E aí, quando vocês comentaram ali no intervalo, quando os filhos saem de casa, fica aquela sensação ruim. Então, não só de manipulação eu colocaria, mas é uma situação perigosa de dependência emocional, que os pais apostem todas as fichas nos filhos. E aí, se algo foge desse controle, esse pai vai sofrer. Então, não só falando dos perigos da manipulação, mas também dessa dependência emocional nessa relação, que é sempre muito delicada, né? Uma relação ali de muito amor, de muito envolvimento, de muita entrega, porque os pais se entregam muito pelos filhos, e é assim que acontece realmente. E a linha fica tênue, né? Exato. Entre eu estou ensinando, eu estou coordenando, dirigindo, gerenciando a situação, ou estou manipulando meu filho a. Inclusive, quem está de casa está perguntando, tem uma pergunta aqui para a psicóloga exatamente nesse assunto. Vamos colocar na tela aqui, vamos ver se a gente consegue ler anônimo, Cris. Vamos lá, não tem problema. Ó, eu tenho uma mãe controladora, sou casada há 33 anos e ela ainda quer tomar as decisões por mim. Chego ao ponto de pensar em cortar as relações. Porque ela não tem acordo com ela, né? Se as coisas não saem do jeito dela, do jeito que ela quer, a tempestade acontece, ela briga, fala se precisar, até inventa, sabe? E ela colocou por último, socorro. Quando começou, eu pensei que talvez pudesse ser um adolescente para jovem. Né? Não. 33 anos. 33 anos. Então, isso. assim, um exemplo. É algo histórico desde a infância até alguém que já é uma adulta. Quem não conheceu um caso como esse, Com né? certeza. Não é? Então, a gente está falando provavelmente de uma pessoa ali, essa mãe bem desajustada, talvez, né? Numa situação ali, a filha provavelmente é casada, tem sua própria vida, sua família, e não consegue ali libertar esses laços. Então, vamos pensar racionalmente. Dá pra gente apostar as nossas fichas que essa mãe vai acordar e falar, nossa, deixa eu mudar aqui porque a vida da minha filha, né, não tá... Não. Então, seja você essa mudança, se é você quem está percebendo que não está bacana, que não está fluindo para você, que você está ficando ali num ambiente muito hostil, comece a implantar essas mudanças para você. Uma mudança seria o quê? Se afastar?
limitar a intensidade ali do relacionamento? Eu sempre acho muito delicado a gente dizer faça isso ou faça aquilo, porque realmente é cada um que vai perceber o seu próprio limite, o quanto aguenta fazer isso, as consequências que vão ter, porque tudo que a gente escolhe tem uma consequência, seja boa ou ruim, e ser adulto é isso, né? A gente ser autorresponsável para aceitar quais consequências a gente vai estar fazendo. Talvez a consequência de se afastar da sua mãe seja perder essa mãe, né? Perder esse laço. Você está disposta a correr esse risco? Entenda, né? Observa ali a situação, se você mudar de atitude, o que isso pode te levar? Vai trabalhando essas mudanças em você, vai tentando se situar sobre como esse processo vai acontecendo para que você consiga decidir por algo. Mas, de qualquer forma, eu já falaria, busca ajuda profissional, porque esse vai ser um processo doloroso para você, para a sua mãe também, mas reconhecer que esse ambiente não está saudável já é muito importante. Mas só ficar no reconhecimento não muda nada, né? Não muda a situação. Precisa dar um então, passo. A gente precisa dar o só passo pegando pra uma agir. pontinha também, como a gente trabalha com o público cristão, e eu sei que você está dando toda uma linha pedagógica, até tem uma época quando o pastor fazia aqui as nossas assinaturas, e o pastor falou uma época sobre que às vezes, quando você está tendo problemas de saúde numa relação tóxica como essa, você não está deixando de honrar o teu pai. Primeiro você está cuidando porque tem o conceito da vida, né? E você vai atender sua mãe de uma forma a se proteger também. Então você vai estar honrando, cumprindo o mandamento, honrar pai e mãe, só que fazendo com que a sua relação tenha uma certa distância, você vai ter um amparo, né, saudável para que você consiga lidar com os filhos, lidar com a família, com a espiritualidade, porque nós somos um ser integral. Porque se você ferir a sua questão psicológica, fere a tua questão espiritual e tudo, então... Você vai estar se ferindo. Exatamente, exatamente. Então, isso também fala muito sobre o seu amor próprio, né? A gente tem que amar o outro como a gente ama a gente mesmo. Não dá pra gente colocar o outro lá em cima e eu me coloco aqui embaixo. Isso me faz sofrer, estraga toda a minha relação familiar. Então, esse equilíbrio precisa, né? A gente tá sempre olhando ali, está equilibrado? Tá funcionando da forma certa? Fácil. Exatamente. Não é fácil. Delicado. Mas vamos achar aqui o equilíbrio, né? Assertividade, como a Cris está falando aqui pra gente. Mais uma situação aqui, última, parece que eu não tô acertando muito não. Já pega Esse aí. tá meio dobradinho. Não, tá acertando, não, pega aí o carachazinho. Paz, agora sim, né? Que eu acho que é o caso, né? Exatamente do que a nossa telespectadora mandou e o que você disse aqui. Tá tudo muito próximo, né? Quando a gente fala pais, filhos, cônjuges, são relações parentais ali, né? Relações familiares. Mas eu entendo que quando a gente fala de relação familiar, a gente está colocando ali pai e mãe, a gente tem que amar nosso pai e mãe, a gente tem que respeitar pai e mãe. E não é isso que a gente está questionando. Mas a gente está num mundo cruel, onde as pessoas realmente, se a gente pensasse pela linha religiosa, a gente diria que é um mundo de pecado. Mas se a gente pensar realmente no mundo onde todos somos falhos, né? Homens e mulheres que falham todo o tempo, eu posso falhar com meu pai, eu posso falhar com minha mãe, com meu cônjuge. E vice-versa. Exatamente. Então a gente precisa pensar o quanto essas relações valem a pena da gente estar lutando por elas. Então, se é uma relação muito disfuncional ali, o quanto muitas vezes preservar a minha saúde mental, às vezes até física, né? Quando a gente fala de uma relação abusiva e em outros aspectos, é eu me afastar. Não significa que eu não os ame, significa que eu me respeito. E esse processo é sempre muito doloroso, muito delicado, mas a gente precisa estar equilibrando ali para ver o quanto essas relações familiares não estão me prejudicando em outros aspectos também.